conhecem a doutora Luciana, é a doutora Luciana Duarte, ela é promotora de justiça do estado de Sergipe. E para as pessoas que entraram para ver a doutora Luciana falar e não me conhecem, eu sou a doutora Flávia Dornelas Purkovski, eu sou médica, tenho especialização na área de medicina da família e da comunidade e em medicina nuclear. Então, hoje eu convidei a doutora Luciana Duarte para estar conversando com a gente a respeito da Lei Maria da Penha. Então, nesse tema, nesse mês aí todo dedicado à mulher, acho que a gente não pode deixar de falar a respeito desse assunto. Então, inicialmente, doutora Luciana, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu estou muito feliz e muito honrada em tê-la aqui conosco. Flávia, obrigada. Obrigada pela apresentação. Eu também me sinto muito honrada de ter sido convidada para participar da live. Acho que é um tema importante, acho que é um tema que deve chegar também à população leiga, não só jurídica, sobre a importância do combate à violência contra a mulher, que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não cabe só ao sistema de justiça, mas é um papel da sociedade como um todo. E que, por isso, essas reflexões têm que ser, acho que, diuturnamente levantadas. Então, obrigada. Fico honrada com a escolha, com tantas pessoas tão qualificadas também para falar sobre esse tema. Eu agradeço também o convite. Estou feliz de estar aqui com você hoje. Você é uma super mulher, te admiro muito, né? Conheci um pouco do seu trabalho, te conheço um pouquinho pessoalmente, então não tem. Estava ali no top mais para ser convidada. A Então, admiração é vamos lá recíproca. entrar no tema. Vamos lá. Obrigada. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu acho que todo mundo aqui, né? A gente basta ligar a televisão que nós já somos inundados por notícias ruins. E dentro dessas notícias, a gente vê que a violência feminina ela está sempre presente. Em muitos casos dessas violências, a mulher ela tende a levar essas atitudes por muito tempo, podendo chegar inclusive até o feminicídio. Então, para a gente introduzir mesmo o tema, eu vou contar uma historinha que a gente combinou, né? Estarmos já falando dessa história. Então, vamos pensar o seguinte: uma mulher brasileira conheceu um colombiano durante a época que ela fazia mestrado em farmácia. São pessoas aí cultas, estudando, né? Gostaram, se apaixonaram e casaram. E no início desse casamento, ele se mostrava muito afetuoso, tanto com ela como com todas as pessoas que estavam aí ao seu redor. Até que as coisas começaram a mudar. Eles tiveram filhos, ele conseguiu a cidadania brasileira, começou a ficar mais agressivo com ela e inclusive com as filhas. Até chegar um momento de ela tá naquela esperança de que tudo pode, né, melhorar e dar certo, engravidou novamente. A situação não melhorou com essa gravidez. E esse indivíduo tentou matá-la com um tiro. Ela estava dormindo, deu um tiro que acertou a coluna e a pessoa essa mulher chegou a ficar paraplégica. A mulher foi para o hospital, entraram com um processo, mas ele conseguiu alegar que foram vítimas de um assalto. Então ele não foi preso e ela não conseguiu provar. Quando ela retorna do hospital, ele a mantém em cárcere privado por 15 dias. E aí ela começa um novo tentativo de julgamento. Bom, essa é a Maria da Penha. Então é uma história real, né, que veio por meio de tanto sacrifício, porque ela ainda foi para julgamento, né? Ficaram anos tentando fazer com que ele fosse preso e só de fato conseguiram alguma coisa quando tomou dimensões internacionais. E em 2006 foi então sancionada a Lei Maria da Penha. Então, doutora, para todos entenderem, né? Aqui estou contextualizando a historinha, mas para todos entenderem o que é a Lei Maria da Penha. Então, Flávia pode dispensar o doutora. Peço permissão para lhe chamar de Flávia. E em relação a Maria da Penha, a Maria da Penha foi um caso emblemático que realmente motivou a edição dessa lei. Na verdade, motivou
toda uma movimentação que já existia e ganhou força após o caso da Maria da Penha, para que essa lei fosse editada. Essa lei ela passou por inúmeras discussões, audiências públicas, diversos órgãos e entidades da sociedade civil, entidades internacionais se engajaram nessa luta e nessa discussão, e o projeto acabou sendo aprovado por unanimidade no Congresso. Foi uma grande vitória, porque esse caso da Maria da Penha ele ganhou muita repercussão, e que bom que ele ganhou repercussão, porque ele impulsionou movimentos que deram origem à edição da lei. Mas existem muitas Marias da Penha anônimas e sempre existiram historicamente no Brasil. E a lei ela não levava em consideração essa condição vulnerável da mulher no âmbito familiar, doméstico, de uma relação familiar ou íntima de afeto. Ela não considerava todas essas circunstâncias pelas quais fazem com que as mulheres passem por situações de violência, para fixar regras procedimentais, preventivas, repressivas, punitivas em relação aos crimes correspondentes. Então, foi nesse contexto, realmente, que a Lei Maria da Penha surgiu. Ela foi um grande avanço, mas nós ainda temos muitos avanços a serem percorridos nessa seara. Ótimo. Estudando um pouquinho a respeito, eu vi que antes de tudo isso, né, tudo era meio que resolvido por meio de conciliação. Então, ali mesmo decidia, e muitas vezes a pessoa, o agressor, pagava uma cesta básica com o dinheiro que já vinha da família, muitas vezes ali, né, da mulher, e tudo meio que ficava resolvido. Então, a lei ela veio para dar outras possibilidades, né, nesse gerenciamento. E lendo também a respeito, eu vi que é uma das melhores leis, né, com relação a gênero em nível mundial. Então, a gente, infelizmente, com história tão ruim, mas... Na verdade, os crimes, juridicamente falando, os crimes antes da Lei Maria da Penha, eles eram, em sua maioria, considerados crimes de menor potencial ofensivo. E como tais, aplicavam-se a esses crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher as regras dos crimes de menor potencial ofensivo. Nós precisávamos que a vítima se movimentasse, representasse a justiça para que houvesse a persecução penal. As penas elas eram mais brandas, os crimes eram julgados no juizado especial criminal. E com a Lei Maria da Penha, algumas regras foram modificadas. Essa competência saiu do juizado. A lei ela previu que os estados deveriam criar juizados especializados contra crimes de violência doméstica. Não são mais permitidas penas de pagamentos pecuniários ou de cestas básicas. A vítima, em alguns crimes, ela ainda precisa representar a justiça, mas a renúncia à representação ou a desistência, ela só pode ser feita perante o juiz. Porque o que é que acontece muitas vezes? Quando a mulher está ali, no calor da emoção e já cansada daquela violência, ela denuncia. Ela procura a delegacia, ela procura a rede multidisciplinar de apoio do Estado. E ela está ali, eu não aguento mais viver esse ciclo de violência. Normalmente não é a primeira vez. Ainda que seja a primeira vez, ela está ali no calor da emoção. Depois, outros fatores que são comuns, eles começam a pesar. Às vezes essa mulher ela é dependente financeiramente. Às vezes essa mulher tem muitos filhos. Às vezes, ou até não tem filhos e não precisa financeiramente. Mas ela é dependente emocional, afetivamente. Ela tem codependência afetiva. Ela tem a questão das crenças limitantes e do peso cultural que aquilo vai gerar na vida familiar e comunitária dela. Ela tem medo, ela tem vergonha. Ela tem um misto de sentimentos. E ela leva em consideração até o fato de que atualmente a nossa cultura ela não incentiva a gente a denunciar violência contra a mulher. Pelo contrário, a gente ainda, infelizmente, vive uma cultura que precisa ser mudada, que ela tende a ser complacente com esse tipo de violência. Ela tende a ser complacente com os agressores ou agressoras de mulheres, socialmente falando. Então, a lei, já prevendo esse contexto, dispõe que essa desistência ela só pode ser feita perante o juiz, quando ela é cabível. E vários outros avanços também
nós tivemos com a lei, como a previsão de medidas protetivas de urgência, o cabimento da prisão preventiva em casos mais restritos, mas a prisão preventiva ela é cabível, que é a prisão durante o tempo em que o acusado ainda é processado e não condenado. Não é prisão-condenação, é prisão-prevenção. E houve uma modificação da lei de execuções penais para tornar obrigatória que o agressor, ele condenado, ele seja obrigado a frequentar programas de recuperação e prevenção, que é um aspecto relevante, porque punir o agressor por si só, ele não vai resolver o nosso problema social. A gente costuma depositar a expectativa da resolução de vários problemas, não só da questão da violência doméstica, no sistema de justiça e no Estado, e não é. A gente precisa não só punir, mas também reeducar o agressor e todas as pessoas que o circundam, inclusive a mulher agredida, que às vezes acha que está sendo agredida e que aquilo é comum, que é normal. Então, nesse ponto, a lei ela trouxe muitos avanços. E com relação a essa lei, ela tem que ser aplicada somente às mulheres ou às pessoas também que se sentem no gênero feminino? Então, na verdade, a lei, ela é voltada. O que dita a aplicação da Lei Maria da Penha é a condição da vítima, do sujeito passivo da infração, que é quem sofre a violência. E aqui eu falo violência amplo senso, violência que pode ser psicológica, sexual, física, moral, emocional. A lei também prevê vários tipos de violência. É o sujeito passivo, a vítima, quem dita se a Lei Maria da Penha será ou não aplicada. E a vítima, ela tem que ser do gênero feminino. E aí a gente entra as mulheres, mulheres cis, como tecnicamente se chamam, que são mulheres que nascem e são designadas como mulheres e se sentem mulheres, e mulheres trans, que são os transexuais. E também a jurisprudência alarga essa aplicação também aos travestis, que se incluem, em certa medida, no gênero feminino. Existe até enunciado do GNDH, que é o Grupo Nacional de Direitos Humanos, falando que a Lei Maria da Penha ela se aplica também às mulheres trans e aos travestis, independente de terem, em relação aos transexuais, de terem se submetido a cirurgia médica de mudança da sexualidade, do sexo, ou alteração de nome ou qualquer outra condição. E também a própria lei prevê, no texto legal mesmo, que a lei se aplica às mulheres independente da orientação sexual delas, sejam elas heterossexuais ou homossexuais. Então, a jurisprudência ela é rica. Existem muitos debates, tem decisões e correntes minoritárias que falam da aplicação da Lei Maria da Penha a homens e a outras situações, mas majoritariamente o que dita na jurisprudência é que é o gênero feminino, é a condição do sujeito passivo, da vítima, que vai ditar a aplicação da lei. E aí a gente tem uma riqueza de exemplos. Agressões de mãe em relação à filha, de namorado e ex-namorado em relação à namorada, de pai em relação à filha, de marido ou companheiro e ex-companheiro em relação à esposa, companheira, e uma infinidade de relações. Interessante. Adolescentes, né, que sofrem algum abuso por Isso. parentes, né, E aí eu vi aqui que o doutor Francisco, ele já antecipou aí com a pergunta, que é a minha próxima pergunta, e você até já citou um pouquinho, que quais são os tipos de violência doméstica? Né? Porque às vezes a pessoa pensa que é só uma agressão física, é só uma agressão sexual, e não. Você pode falar Isso. para a gente? Na verdade, a lei, ela tipificou, né? Ela previu 5 formas de violência contra a mulher. A violência física, a violência sexual, que não deixa de ser uma violência física também, mas pode ser física ou não física. A violência moral, a violência psicológica e a violência emocional. Deixa eu ver se eu me perdi em alguma aqui. A violência patrimonial, perdão. Vamos lá. Em relação à violência física, é a agressão à integridade física ou à saúde da mulher vítima. A violência sexual é a violência contra a dignidade sexual da mulher.
que aí pode ser manutenção de relações sexuais não consentidas, práticas de outros atos libidinosos, que não só a relação sexual, e uma infinidade de condutas. Nesse ponto entra a questão e isso a gente, por incrível que pareça, a gente ainda tem culturalmente muito presente na nossa sociedade. Se eu tenho uma relação estável com aquela mulher, ela não tem como negar sexo ao homem, companheiro ou a companheira dela, ou o que seja. E não. Isso é estupro, isso também é violência contra a mulher. Em relação a isso também se aplica a Lei Maria da Penha. Violência física sexual, violência patrimonial. Tudo aquilo que restringe, destrói, constrange a mulher na questão patrimonial, que fere a questão das finanças dela, instrumentos de trabalho, os bens pessoais, roupas, joias, bijuterias, artigos de uso pessoal, até pequenas coisas. Não precisa ser uma mulher que tenha um patrimônio notável, mas o que diga respeito os instrumentos de trabalho, os instrumentos pessoais dela, as finanças, qualquer coisa que o sujeito ativo da relação mãe, pai, companheiro, companheira, esposo, que restrinja a questão, o aspecto patrimonial da vítima, caracteriza a violência patrimonial. E a gente tem também a violência moral, que é a violência que atenta contra a honra da mulher. Isso é muito comum nos juizados especiais de violência doméstica. Aquele sujeito ativo, o agressor, agressora, que xinga, que humilha, que pratica injúria, que difama, que espalha notícias ruins em relação à honra da mulher na comunidade, na família. É muito comum a gente tem isso, eu que trabalho em comarca do interior, a gente tem muito isso. A mulher ela é muito permissiva, às vezes, em relação a isso. Doutora, mas ele não me bate. Não, ele é um bom marido, ele não me bate. Não, ele me xinga às vezes quando ele tá bêbado, mas ele não me bate. Veja, isso é violência moral. A incidência da Lei Maria da Penha aí, em que pese o Ministério Público não possa agir de ofício em relação a grande parte desses crimes, que exija que a mulher acione o sistema de persecução penal, mas há violência, há crime nesse caso. E tem a violência psicológica, que também é muito comum e que tem muitas mulheres e pessoas que não percebem essa violência ocorrendo, que é aquela violência que gradativamente vai, ou até de forma abrupta, mas normalmente ela é gradativa, ela vai mexendo com o poder da mulher de se autodeterminar, ela vai mexendo com o poder da mulher de fazer suas próprias escolhas, de escolher o que lhe faz feliz. O poder, ela vai diminuindo o amor próprio da mulher, a capacidade dela de se enxergar como uma pessoa, como um ser humano valoroso, como uma pessoa valorosa. É a violência psicológica também, que causa transtornos emocionais e psicológicos e afeta o poder de autodeterminação e a autoestima da mulher. Então, são esses tipos de violência. E aí, a depender do caso, essas violências juntas ou de forma separada, elas vão caracterizar crimes. E nesse ponto vai incidir a Lei Maria da Penha, cabendo a aplicação de medidas protetivas de urgência, cabendo que seja iniciada a persecução penal com as regras próprias. Muito bem explicado. Então, a gente pode perceber assim, que dependendo do meio que a pessoa está inserida, né, a cultura ali que determina a vida dela, muita coisa passa desapercebido mesmo, né? Então, bem interessante você estar colocando todas essas tipos de violência. E eu acho que uma das questões também que atrapalha muito, eu não sei, não sou da área, mas vendo a respeito, é porque às vezes quando acontece em âmbito domiciliar, a prova ela pode ficar mais difícil de ser detectada, porque está ali no meio e, vamos lá, né, uma questão moral, psicológica, então a gente tem que, além de acreditar muito na palavra da mulher, né, empoderar essa palavra, que ela está realmente, de fato, falando a verdade. Mas voltando nessa questão aí de muitas dessas violências ocorrerem em âmbito domiciliar, para se enquadrar na Lei Maria da Penha, ela tem necessariamente que ocorrer em âmbito domiciliar ou pode ser em qualquer ambiente?
Não, ela pode ser praticada em qualquer ambiente. A jurisprudência também ela é muito rica em relação a esses casos. Porque nós temos casos, por exemplo, de ex-maridos e ex-namorados, ex-companheiros que agridem. Não necessariamente isso vai ocorrer dentro da casa que eles habitaram ou que eles habitam. Isso pode ocorrer na rua. O que vai, nesses outros casos que não são dentro de casa, digamos assim, o que vai ditar a aplicação da Lei Maria da Penha é a relação familiar, o elo afetivo que existe entre agressor ou agressora e a vítima. É isso que vai Ótimo. ditar mais ou menos. Em relação à força da palavra da vítima, a jurisprudência ela já dá um peso relevante ao discurso e à versão apresentada pela vítima, justamente porque esses casos eles normalmente não são praticados na presença de outras pessoas. Na verdade, você olhando de fora, às vezes, você vê famílias que socialmente são muito bem, aparentemente muito bem estruturadas, mas que ali, às vezes, a violência está sendo praticada por anos dentro daquele ambiente íntimo. Então, a palavra da vítima, ela é realmente muito bem valorada pela jurisprudência, desde que ela apresente uma versão dos fatos verossímil, que isso tenha uma aparência de verdade. Isso tem valor. O nosso grande problema não é nem o peso da versão da vítima, é a própria condescendência da vítima em relação ao agressor ou agressora. A vítima que está inserida numa situação de violência, primeiro que ela normalmente não enxerga essa situação, segundo que com o passar do tempo e aquelas várias outras circunstâncias que circundam esses casos de violência, a tendência dela é perdoar, é não querer que a persecução penal siga, é não querer que ele seja punido, seja porque depende financeiramente, seja porque depende emocionalmente, seja porque ela tem vergonha, seja porque ela não recebe apoio da família, da comunidade. Então, normalmente essa mulher, ela de alguma forma, ela não é acolhida. E é um grande desafio. Primeiro, a gente na justiça, como persecução penal, e aí eu falo como promotora, de acolher essa mulher que já passou por delegacia, já passou. Normalmente o Estado ele não tem um aparato multidisciplinar suficiente para acolher aquela mulher vítima de violência. Normalmente essa mulher, quando ela senta na mesa de audiência para depor contra o próprio agressor ou agressora, normalmente é agressor homem, estatisticamente falando, quando ela vai depor contra o agressor, ela já voltou para casa, ela já reatou o relacionamento, como ele está respondendo o processo, ele às vezes até definitivamente, mas às vezes temporariamente ele não está sendo mais agressivo. E ela tende a querer proteger. Os filhos às vezes tendem a querer proteger por conta de todas essas circunstâncias. Então, isso é uma grande dificuldade. A persecução penal sozinha, ela não funciona. A gente precisa de outras coisas, precisa de que o Estado tenha outro aparato de acolhimento, não só dessa mulher, mas até desse agressor. Porque às vezes esse agressor, ele quer deixar de ser agressor. Mas talvez ele não tenha meios, ele não tenha um acompanhamento psicológico, ele não tem uma orientação. E ele vive numa sociedade de uma cultura ainda machista, ainda condescendente com a violência. E, Luciana, existe algum perfil para esse agressor? Eu não vejo perfil de agressor. Assim, o que às vezes se vê dizendo que é perfil de agressor, para mim não é perfil. E aí eu estou dando uma opinião muito pessoal minha. As pessoas dizem, casais em que famílias que passam por problemas financeiros ou em que a parte agressora bebe ou faz uso de substância entorpecente, elas são pessoas que tendem mais a agredir. Eu acho que não. Eu acho que a questão de problemas financeiros, a questão da ingestão de substâncias psicoativas, principalmente o álcool, elas não são causa, elas são gatilho. É como a pandemia. Os casos agora na pandemia, com isolamento social, eles explodiram. A gente que dá plantão de audiência de custódia agora na pandemia, muito tráfico, que assim, os traficantes na pandemia, inclusive, fazem delivery, fazem qualquer negócio, eles se adaptam, né, à realidade. E muita violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí as pessoas falam, porque as pessoas estão lá no limite do emocional, trancadas, não sabem como é que vai ser. Às vezes são famílias que vivem do comércio, são pessoas afetadas. Mas isso não é causa, isso é gatilho. Tem famílias que
em circunstâncias dessas ruins, como tem agressores também que bebem e não agridem. Tem famílias em que não nasce a violência por conta do isolamento. Mas sim, esse tipo de situação é gatilho, mas é gatilho para agressores e agressoras que já têm esse perfil de violência. Então, eu acho que não tem um perfil de agressor. Eu acho que a violência doméstica, ela não escolhe classe social. É como a Covid, ela não escolhe classe social, ela não escolhe aparência física, ela não escolhe. De fato, as coisas se comportam de formas diferentes, em circunstâncias diferentes. Às vezes, a mulher com uma condição social e de instrução melhor, ela sabe, ela consegue, quando ela quer denunciar, ela consegue procurar mais adequadamente os meios próprios do que uma mulher mais humilde, que não tem esse aparato, que depende financeiramente do marido, que tem várias outras circunstâncias que influenciam. Agora, perfil, não. Eu acho que a violência doméstica, ela não escolhe. Ela não escolhe. Muito bem colocado. Não é aquela visão que a gente tem de criminoso, que a gente pensa chegar uma pessoa, cara ruim, vestido de uma forma que Não. demonstra. Não, né? É uma pessoa comum que está ali, inclusive tem Isso. amigos, vive Claro. socialmente muito bem. Tem aquela série Bom Dia, Verônica. É o papel do Moscovitz, que eu esqueci o nome dele na série. Mas, assim, claro que aquilo é um caso absolutamente extremo de violência. Eu ainda brinco com as pessoas, com as minhas amigas, quando eu assisti, que eu disse, poxa, ele podia ser um agressor que não fosse um serial killer. Talvez isso atingisse mais a população sobre a questão da violência. Na série, ele é um serial killer, é um caso extremo de um ser realmente violento. Mas, assim, tem muitas condutas que, se você observar dele, ele chamava ela de passarinha. Ele convencia ela de que ela era o centro feminino do mundo dele, aquela questão do filho. Mas ele tinha condutas altamente violentas com ela, não só física e sexual, mas, assim, a violência psicológica. Ele trancava a porta de casa, ele segurava os pertences dela, ele não deixava ela se arrumar. Ela não tinha dinheiro para comprar pertences pessoais. Ali, o Bom Dia, Verônica é um caso assim mais extremo, porque ele era um serial killer, mas no dia a dia deles, da série, mostra muito casos de violência contra a mulher, dos vários tipos de violência. E, às vezes, tem coisas que ele fazia realmente ela acreditar que ela era importante, que ele amava ela. E ela acabou morrendo na série. E é o que acontece com grande parte das mulheres. O ciclo de violência começa assim. Ele beija, ele afaga, ele diz que ama, ele aparenta dar amor àquela mulher. Mas ele também, por outro lado, vai começando a praticar uma violência psicológica, que primeiro é pequena, depois essa violência vai crescendo, de repente ele bebe, dá um tapa nela, um empurrão e diz, ai, foi um caso isolado, eu me arrependo. Ele chora, ele diz que se arrepende, e a mulher vai se inserindo naquilo. E ele vai baixando a autoestima dela, e ela não consegue sair daquilo. Quando ela vê, ela já está enraizada naquele ciclo de violência, e de fato é muito difícil para ela sair daquilo. Muito difícil. E às vezes a família não acolhe, a sociedade não acolhe. Hoje a gente vive uma sociedade machista e leniente com esse tipo, principalmente com pequenas violências, que é onde começa o ciclo de violência. Hoje e esse comportamento machista não é só dos homens. É uma sociedade feminina e masculina machista. Nós também nos deparamos com muitas mulheres machistas. E aí é difícil essa mulher ser acolhida, com o Estado que não tem um aparato, uma rede de apoio totalmente estruturada. Seja para acolher aquela mulher, seja para tentar reeducar e reestruturar o sistema daquela família. Filhos, agressores. E aí é uma situação difícil da gente lidar. Citou a série aí, eu ainda não assisti a série, você já me contou o final. Ai, dei spoiler. Ai, desculpa, acho que dei para um monte de gente. E eu sempre sou atrasada nas séries, assim, mas brincadeira.
Assista para você ter sua Assim, impressão, assim. não, eu já escutei a crítica muito boa com relação a essa série. E a outra pergunta seria exatamente essa daí, se existe um padrão de comportamento do agressor, né? Esse ciclo de violência, como percebê-lo? Existe. Existe um ciclo de violência que normalmente, claro que isso não é um padrão obrigatório, não é uma receita de bolo, toda agressão vai acontecer assim. Existem casos e casos, e as circunstâncias que circundam o caso, elas vão ditar muitos comportamentos de todos os envolvidos. Mas existe um padrão, sim, do ciclo de violência. Normalmente, ele não é um cara que já chega ali espancando a mulher e deixa ela roxa. Não. Ou Ele seja, na conquistou fase aquela da conquista mulher. ninguém bate, né? Isso. E assim, às vezes eu falo só homem, porque estatisticamente os casos que chegam à justiça são de homens contra mulheres. Mas lembrando que as agressões podem ser praticadas por pais, por mães, por companheiras, por ex-companheiras. A mulher também pode ser sujeito ativo do crime de violência doméstica. Mas vamos lá. O ciclo de violência, o agressor, ele às vezes começa com uma violência menor e mais imperceptível. É uma violência psicológica. Às vezes são pequenas coisas, assim. Às vezes a mulher tem exemplos de jurisprudência de casos que chegaram à justiça da mulher que ela trabalhava. E ela ganhava o salário dela e eles tinham conta conjunta. Só que ela não tinha o cartão da conta. Então ela trabalhava como ele trabalhava. Ela então também era responsável pelo sustento da casa, mas a conta era conjunta. E quem dizia onde ia gastar o dinheiro do trabalho dela era ele. Então ele administrava o dinheiro do trabalho dele e o dela também, porque a conta era conjunta. E ele que dizia quando ela ia ter, ela relatou casos dela precisar assim de materiais de higiene pessoal e ela não ter dinheiro para pagar, ela trabalhando. Então veja, isso é uma violência patrimonial. E começa com esse jogo de eu te dou amor aqui, mas assim, um dia eu lhe xingo. Mas foi porque eu bebi. Eu tô com problema. Eu tenho problemas de infância. Eu tenho. Veja, todos nós temos. Nada justifica a violência. E aquela mulher vítima, ela vai gradativamente se acostumando com aquilo. Até o dia que ele dá um tapa, até o dia que ele dá um empurrão. Aí ela vai, quando ela tá ali sem aguentar, ela denuncia. Eu já tive um caso que a mulher ela foi muito espancada. Mas ela foi muito espancada. Por ele, por um banquinho infantil. Sabe esses banquinhos de madeira artesanais coloridinhos de criança? Ele chegou em casa e ele espancou ela com aquilo, porque ele colocou na cabeça que ela estava traindo ele. Então, mas ele espancou ela, assim. Tinha foto, relatório médico. E assim, a audiência ocorreu meses, quase um ano depois dessa agressão. Ele parou de agredir ela. Claro, ele foi preso em flagrante, ele foi levado para a delegacia, ele foi ouvido, ele sabia que tinha um processo. E ele estava sem agredir ela durante todos esses meses. E aí ela disse na audiência, não, doutor, eu caí. Eu disse, veja, a senhora caiu como? A senhora caiu, teve um derrame ocular, estava toda roxa. E assim, de uma queda, você conseguiu machucar a perna, a cabeça, Como é que foi isso? Ela disse, não, eu caí e bati a cabeça no banco. Não, a perna. E aí ela começa a justificar aquilo. A gente sabe que não foi. Nesse caso, tinha um relatório médico muito bem fundamentado. Era uma situação típica de dependência emocional, financeira. Ela tinha muitos filhos, uma condição de pobreza muito grande. E aquela mulher não tinha como sair. E ele foi condenado. Ele foi condenado, eles vivendo juntos, ela tendo reatado o relacionamento. E o ciclo de violência começa assim. Essa mulher podia ter morrido. Podia ter morrido, já relatando vários outros episódios anteriores de violência que vão crescendo numa escala, às vezes gradativa, às vezes assustadora, às vezes não. Mas existe sim um ciclo de violência. E o sinal de alerta ele tem que ser ligado pela mulher, por vizinhos, por amigos, por familiares. Ainda existe uma cultura de que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Mete a colher sim. E não é só a justiça que mete a colher, não. Não é só o médico que atende, o enfermeiro que tem o dever de notificação compulsória dos indícios de violência, que tem o dever de denunciar, não.
É toda e qualquer pessoa que tem conhecimento daquela violência. Isso era até uma pergunta, né? Se um amigo, um familiar, um médico, algum profissional que atende essa paciente, se ela sabe que isso está acontecendo, ele deve, né? Ele pode denunciar, e se ele não denunciar, isso configura crime? Então, existem casos em que há o dever de notificação compulsória, que são de profissionais que atendem aquela vítima e, diante de sinais, vê aquela vítima roxa, ainda que ela negue, vê aquela vítima com hematoma, vê a vítima emocionalmente muito abalada. Quando vê indícios de que há violência doméstica, tem o dever de notificar os órgãos. Mas, assim, as pessoas comuns, digamos assim, um vizinho, um primo, uma amiga, um conhecido na rua, veja, ele não tem o dever legal de fazer isso. Mas aí uma reflexão que eu trago, mas a gente tem o dever moral e social de denunciar casos como esse. Hoje a gente tem um canal muito eficaz e até que você pode fazer de forma anônima a denúncia, né, a notícia de da prática de crimes de violência doméstica familiar, que é o Disque 180. Por que nós temos o dever moral e social? Porque a gente só consegue minorar esse tipo de coisa na sociedade se a gente também tiver nosso papel. Eu hoje trabalho majoritariamente com combate à corrupção, não é o tema da live. Mas a gente também costuma depositar as nossas expectativas cidadãs, digamos assim, nos órgãos de controle. A gente quer que o Tribunal de Contas apure, a gente quer que o Ministério Público apure, que a gente... mas isso cabia que o Ministério Público deflagre a operação e investigue, e a polícia também investigue. Só que, assim, os órgãos de controle, como acontece também com a violência doméstica, acontece também com o combate à corrupção, eles não são onipresentes. O Estado como um todo, ele tem uma limitação de como agir. Então, a sociedade, ela também tem um papel. Porque diminuir a corrupção, diminuir os casos de violência doméstica é contribuir para a melhoria da sociedade. Então, assim, se eu estou em casa à noite e eu vejo, escuto gritos, escuto a mulher chorando, gritando, às vezes pedindo socorro, claro, eu tenho o dever de intervir naquilo ali. Porque, assim, aquilo pode acabar com a morte de alguém, a morte da vítima, a morte dos filhos. Então, essa história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso é um ditado e uma crença calcada numa cultura muito machista. E a gente precisa mudar essa cultura patriarcal, machista, cultura de violência, cultura de estupro. E a gente muda também fazendo a nossa parte, não depositando todas as nossas expectativas. E críticas também, né? A gente costuma ver aquele cara ou aquela mulher que está lá, que está criticando o sistema, porque o Ministério Público não faz nada, porque a polícia não faz nada, mas assim, ele está lá todo dia, às vezes de noite, escutando a vizinha dele gritando, morrendo de apanhar. Pô, mas é o cara, o companheiro ou a companheira que desce, que toma uma cerveja com ele ou com ela, que tá ali, que é gente boa, que dá bom dia no elevador. Então, veja, eu não tenho nada a ver com isso. O Ministério Público que quiser que apure. Só que aí um dia essa mulher aparece morta. Então, todos nós temos responsabilidade por gerar essa mudança. E essa mudança cultural, inclusive. Cultural. Então, assim, a culpa não é da pandemia, a culpa não é do álcool, até porque normalmente as pessoas, a não ser aquela pessoa que tem um problema patológico, mas ela é livre na escolha de beber. E se ela sabe que ela tem um comportamento violento depois, ela tem que conter isso, não justifica. Então, eu acho que o grande caminho do combate à violência contra a mulher e da diminuição dos casos não é, a gente precisa de alterações legislativas, precisa. A gente precisa de políticas públicas que a gente não tem. Não tem políticas públicas suficientes, nem preventivas, nem de recuperação do agressor. Mas, assim, a gente também tem que suscitar aqui o papel social. O papel de cada um, não só em denunciar casos de violência doméstica, mas de mudar condutas dentro da própria casa. Eu falo aqui na live, um caso de uma mulher, isso foi um caso concreto que eu me deparei, de uma mulher que trabalhava, que o dinheiro dela caía na conta conjunta e o marido administrava. Mas, às vezes, nós temos pequenas condutas dentro de casa, homens e mulheres, que contribuem para essa cultura. Por exemplo,
E eu sei disso assim, porque eu já escutei de pessoas conhecidas isso. Eu tenho filhos meninos e tenho filhas meninas. Não. O meu filho menino não vai forrar a cama e lavar pratos. Quem tem que fazer isso é a minha filha menina. A gente pode. Ah, mas onde é que isso atinge a violência doméstica e familiar contra a mulher? Isso pode nunca gerar nada no futuro, mas isso, ainda que seja de uma forma menor, contribui para a perpetuação de uma cultura de menosprezo da mulher, de menos-valia da mulher. A gente acha um absurdo dizer que numa empresa uma mulher vai ganhar menos que um homem. É um absurdo, ai, não pode, direitos iguais. Mas o que é que a gente está fazendo dentro do nosso âmbito comunitário, social e familiar? O que é que a gente está fazendo? Se eu reclamo disso, mas eu escuto a minha vizinha pedir socorro, gritar, apanhar, ou sofrer violência psicológica, ou sei que ela sofre violência patrimonial, e eu não tenho nada a ver, porque, poxa, ele é tão gente boa, ele desce comigo no elevador, ele mexe com o meu cachorro, ele vai, e eu não faço nada, eu também estou perpetuando essa cultura. Certeza, muito bem colocado tudo isso. E com relação à denúncia, Luciana, por que que as mulheres elas têm tanto medo em denunciar? Demoram tanto, alguns chegando a feminicídio, por exemplo, sofrerem Então, atos de feminicídio. aí a gente volta para essa questão que, na minha visão, tem tudo a ver com a cultura. Isso tem vários fatores. Dependência financeira e material. Aquela mulher... E isso a gente no interior, lá em Sergipe mesmo, a gente no interior lida muito com isso. Às vezes aquela família só tem aquele lugar para morar. Eles vivem do Bolsa Família. Eles estão cheios de filhos. Essa mulher não tem para onde ir. Essa mulher, às vezes, tem uma mãe ou uma irmã que até podia acolher, mas também vive uma situação de violência. E ela não tem estrutura mesmo. E convenhamos, o Estado não dá essa estrutura à mulher. Então, ela não denuncia, ela se submete àquilo. E tem a questão cultural também. Tem mulheres, hoje em dia ainda, que acreditam que elas são obrigadas, mesmo sem vontade, a manter relação sexual com o parceiro ou a parceira. Se é ele ou ela que sustenta a casa, se é... Quando isso acontece com o homem é mais comum ainda. Então, assim, a raiz disso tudo ainda é cultural. A gente vai demorar, eu acho que muito ainda para mudar essa cultura, mas tem que começar a se movimentar. Como já vem um movimento de muito tempo. A Lei Maria da Penha foi um avanço muito grande. E a mulher também não denuncia por vários outros fatores, assim, medo, vergonha, falta de Vergonha. acolhimento. E isso, vergonha. A gente tem muito isso, por exemplo, em classes sociais mais altas. A mulher, muitas mulheres têm a crença de que a violência doméstica, ela só é vítima de violência doméstica aquela mulher mais pobre, que não estudou, que não... A gente tem violência doméstica em todas as classes sociais. A gente tem mulheres com doutorado e milionárias que sofrem violência doméstica. A gente teve o caso daquela juíza, Patrícia, eu acho, não, esqueci o nome agora. Mas esse último caso que ganhou muita repercussão, veja, era uma mulher estudada, era uma mulher ocupante de um posto, de um cargo estatal muito alto e que sofria violência doméstica e que acabou sendo morta. Então, assim, às vezes a vergonha também, às vezes a falta de acolhimento comunitário, social, familiar, às vezes a família, e até estatal mesmo. Quantas vezes a gente não escuta pessoas dizendo, fulana, mas ela gosta de apanhar. Porque assim, ela apanha e deixa por isso mesmo, ela gosta. E assim, não pode ser assim. A mulher que está inserida num ciclo de violência, ela precisa de acolhimento e não de julgamento. E ela precisa de acolhimento multidisciplinar. Ela precisa de tratamento psicológico, ela precisa de acolhimento, ela precisa de afeto da família, ela precisa, às vezes, reconstruir a honra, reconstruir a autoestima, reconstruir a imagem que ela tem dela mesma, a autoimagem dela. E, assim, ela não consegue isso com julgamento, ela consegue isso com acolhimento. E vir preparada, né? Que se a pessoa sofreu a agressão, decidiu denunciar, Isso. então ela pode diretamente
procurar uma delegacia, ligar nesse 180, né? Isso, 180 também isso para se tem informar o que fazer. delegacias especializadas, normalmente, contra a violência contra a mulher. A lei, ela prevê que cada vez mais os órgãos têm que se especializar. Nós tivemos alterações bem recentes, eu até anotei aqui. Artigo 10A da Maria da Penha, acredito que foi de 2017 ou 2019. São regras procedimentais no atendimento da mulher para que ela não seja revitimizada. Porque isso acontece muito. A mulher chega na delegacia. Em cidades do interior, a gente ainda tem isso às vezes. A gente, voltando à série Bom Dia, Verônica, veja, o do Moscovix na série, ele era militar de patente, ele era oficial, salvo engano. Ele andava armado, ele era do aparato do Estado. Então, assim, numa cidade pequena do interior, às vezes a mulher vai denunciar e ela é atendida por um policial que também está imbuído dessa cultura. Às vezes ele é até agressor também. E ainda quando ele não é agressor, um policial ou uma policial, mulher também, eles não foram preparados para aquele atendimento. E às vezes não é por mal, mas eles não sabem acolher aquela mulher. E aquela mulher é revitimizada quando vai fazer o BO. Aquela mulher, às vezes, é revitimizada quando ela vai depor. Aquela mulher é revitimizada em caso de violência sexual, quando ela vai ser periciada. E aí ela vai ser revitimizada, às vezes, quando ela vai ser ouvida normalmente em sede judicial. Ela é revitimizada quando ela vai dar explicações à família. E, assim, a lei trouxe alterações para evitar essa revitimização, para que essa mulher seja cada vez mais acolhida diante de todo esse percurso. Denunciar não é só, vou na delegacia, fui agredida, sofri violência. Não, envolve todo um caminhar procedimental que é doloroso para a mulher. Ela revive aquilo. Então, essas alterações recentes, elas são voltadas a esse acolhimento e a essa não revitimização. Luciana, e o que acontece com o agressor após a denúncia? E quando decorre o processo e ele é condenado, ele de fato fica preso? E por quanto tempo? Então, essa é uma pergunta difícil. Isso vai depender do crime. A gente sabe que o Brasil, ele não tem um sistema punitivo assim tão eficaz. Existem muitos benefícios em relação ao cumprimento da pena. A gente tem, eu não sei qual é a realidade exata de outros estados, mas, por exemplo, em Sergipe, a gente não tem um sistema adequado um aparato estatal adequado para o cumprimento, por exemplo, do regime aberto, que é um tipo de regime de fixação da pena, para quem é leigo e está assistindo a gente. A gente não tem em Sergipe um sistema adequado até para o cumprimento de pena no regime semiaberto. Então, assim, aí a gente já vai para uma questão prática de execução de pena que é difícil no Brasil. É difícil em Sergipe, é difícil no Brasil. Eu sou da opinião de que a gente vai vencer cada vez mais a violência doméstica, não é se preocupando tão com a punição, mas é se preocupando também com a prevenção e a recuperação. Não é só punindo e prendendo o agressor que a gente vai resolver. Primeiro, a gente não tem prisão perpétua no Brasil, nem para crimes graves, nem para homicídio, quanto mais para agressões e xingamentos. Então, assim, por mais que ele fique algum tempo preso, ele vai ser solto. Isso vale para qualquer crime. E aí, assim, punir só adianta? Não, a gente precisa de políticas públicas fortes, de prevenção para que aquele agressor, aquela agressora não incida naquele comportamento violento e que estimulem aquela mulher a sair do ciclo de violência. E a gente precisa também de políticas públicas de recuperação. Porque, veja, eu não sei se não é adequado, assim, não é sob o ponto de vista criminal, mas, assim, muitos homens agressores, eu não sei se a palavra é vítima. Eu não vou usar vítima porque eles não são vítimas. Vítima é quem é vítima da violência, mas eles são fruto dessa cultura. Então, se a gente tem programas eficazes, e a lei prevê isso, de recuperação, de que aquele agressor ele possa ser também acolhido, pague
pelo que ele cometeu, mas que ele possa ser acolhido por uma equipe multidisciplinar, para que ele possa internalizar a gravidade daquela conduta, para que ele possa trabalhar crenças limitantes, traumas infantis. Ninguém é violento porque nasce violento. A pessoa é violenta por uma infinidade de experiências pelas quais ela passou, eu acredito que desde a gestação. E até por problemas psicológicos que não a tornam inimputáveis penais, mas que afetam os comportamentos dela. Então, se a gente tiver bons programas preventivos e de recuperação, a gente também diminui a violência doméstica. Excelente. Bom, a última pergunta era bem essa daí. O que você acha que deve acontecer para melhorar a situação? Acho que você já respondeu sem a pergunta eu acho que fugir. eu acho que a gente precisa mudar a cultura. Eu acho que nós, mulheres e homens e cidadãos, nós precisamos trabalhar desde as pequenas coisas do nosso comportamento até as grandes coisas para mudar a cultura, para mudar culturas de estupro, culturas de violência, culturas patriarcais, culturas de machismo. Então, assim, nas pequenas... Olha, até bobagens, assim, de piadas que a gente faz. Eu digo isso porque eu sou, assim, feminista de bandeirinha, mas às vezes eu me pego fazendo piadas machistas. Às vezes eu me pego fazendo comentários machistas, às vezes sobre mim mesma. E isso é fruto de cultura. Isso é fruto de cultura. Sim. Eu acho que todos nós, não só esperar isso do poder público e dos órgãos de persecução e dos profissionais, ou de quem, não esperar do outro, mas de nós mesmos. E aí, como é que eu posso mudar essa cultura? Se não for para a gente, pelo menos para os nossos filhos, sobrinhos, netos e para as próximas gerações. Com certeza. Bom, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria muito de agradecer a você pela essa oportunidade da troca. Aprendi bastante. Espero que as pessoas Eu que nos também, viu? ouviram tenham aprendido. Porque todo mundo sabe que a Lei Maria da Penha ela existe, mas as pessoas não sabem, né, em sua grande maioria, as pessoas que não são da área de vocês, os meios pelos quais ela ocorre, quais são os sinais, quais são os tipos de crime. Tenho certeza que para muitas pessoas os tipos de crimes que você relatou aqui, essas questões de sutileza foram novidades. Então, eu agradeço muito, porque eu acho que a informação que é transformadora no mundo. Mas essa informação sozinha, sem a ação que você tanto fala, a gente também não chega em grande lugar. Então, assim, o meu intuito realmente é trazer esses temas, falar desses temas e tentar insistir mais uma vez que a gente tem que agir, né, que a gente tem que falar, que a gente, como você disse, né, em brigas de marido e mulher, dependendo do caso, a gente tem que meter a colher, sim. É nosso Sim, dever com como ser humano, certeza. como, né, ser social. E eu não sei se aconteceu com você, mas os comentários, para mim, travaram. Então, parou em um comentário só, eu não vejo mais quem comenta nada. Se comenta, eu não Não, para consigo mim nem tá lindo, mas visualizar. eu não perdi, eu perdi algumas coisas, eu não sei se teve dúvida, mas assim, eu também, qualquer coisa eu estou à disposição. Flávio, eu agradeço. Não é um tema, não é um tema com o qual eu estou trabalhando assim muito atualmente, mas assim, eu acho que isso é um tema palpitante. E assim, eu fico feliz desse convite, porque assim, se a gente conseguir plantar essa sementinha ainda que em poucas pessoas, de que nós todos, como cidadãos, somos responsáveis por essa mudança de cultura, eu acho que a gente já fez um grande papel hoje. Então, essa disseminação de conhecimento, não só de explicação do que é a lei e tal, mas eu acho que mais importante que isso é plantar essa semente de reflexão. Eu acho que a gente muda a sociedade, a gente transforma a sociedade dessa forma também, tocando aí, plantando essa sementinha e tocando o coração dessas pessoas que estão assistindo a gente. Então, eu agradeço. Eu agradeço a oportunidade. Eu também fui rever diversos conceitos. E aí eu ligo para o Chico, que é quem me ajuda com essa coisa de trans. Eu disse que eu fico com medo de falar alguma coisa errada, que eu assisto 10 lives dele e às vezes ainda me atrapalho. De cis, de trans. E aí ele, amiga, você não pode errar isso não. Eu disse, não vou errar, então me ajuda, calma, só revisando. É isso, confirma.
porque eu acho que também a Lei Maria da Penha também se aplica a essa camada social e de pessoas. E a gente também tem o dever de semear isso. Então, assim, foi bom para mim também rever alguns conceitos e ter essa oportunidade de plantar essa semente. Obrigada de coração. E tô à Então, agora eu disposição. agradeço mais ainda, né? Porque as pessoas às vezes pensam assim, por exemplo, é médico que entende de tudo. Não é assim, né? Às vezes, a gente vai para a nossa especialidade, mas você compra um motor, eu tenho isso, como você disse. Com Nesse momento, você está com certeza. outro tipo de trabalho. Então, você ainda se dedicou para estar aqui conversando com a gente. Então, pessoal, ó, nós somos sortudos por termos tido esse momento. Então, pessoal, eu não vi, de fato, todas as pessoas que entraram, porque travou, mas eu agradeço a presença. Vocês que fazem, né, a live, assim, ser legal, ser bom, é bom ter essa interação, mas hoje eu perdi, desculpem, porque de Ah, fato parou. Então, muito obrigada, fique bem, Luciana, se cuide, todo que bom, mundo aí se cuidem Flávia. durante esse período que a gente está passando de pandemia. Isso. E em breve espero revê-la, tá bom? Com Muito certeza, obrigada mais mesmo um pela oportunidade convite. da troca Saudade e de abraço para vocês. todo mundo. Beijo.